Olá, meninos, tudo bem? Tranquilos? JP. Eu vou passar aqui para vocês um conceito de geopolítica. Vou tentar, né, fazer com que você entenda esse processo. Tem algumas imagens aqui que você vai entender o processo. Primeiro, aqui nós temos a região do Oriente Médio. Vamos olhar aqui, essa região é uma região extremamente importante e foco de tensão. Aqui nós temos, né, uma queda de braço, de um lado dos Estados Unidos, do outro lado a Rússia. Isso aqui aconteceu principalmente na época que tinha a Guerra Fria. E aqui nós temos um globo para representar que a geopolítica nada mais é que um estudo, né, mundial. A geopolítica trabalha com relações de Estado, território, político e militar, é acordo, guerras e embargos econômicos, né, principalmente embargar é quando você bloqueia, tá? Retira da mão de alguém que está sob comando. E aí nós temos algumas situações, como por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos que entender que de lá para cá, alguns acordos tiveram que ser necessários para evitar problemas maiores. A geopolítica do século XXI, no final dos anos 90, que a gente tem, por exemplo, a produção maciça de armas. Isso aí era para mostrar o poder político e, ao mesmo tempo, global, né? Vamos ver então que a gente vai trabalhar os acordos de paz, as assembleias gerais, a decisão de quem tem, né, de tomar sobre um ou outro país e, os países que estão envolvidos, os Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Vamos ver agora? Então, vamos lá. Primeiro a gente começa falando, né, do que aconteceu vindo de lá para cá, né, desde o final do século XIX para o século XX, a gente tem enfrentado problemas seríssimos, principalmente com relação a poderes. Agora, mais ainda com guerra. Nós temos aqui novamente, né, a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética, chamada também de União aqui, ó, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Aqui nós temos uma bomba, essa bomba é a bomba que foi soltada em Hiroshima e Nagasaki. Vamos lá? Então vamos lá. Geopolítica existem vários autores que afirmam e definem geopolítica como, por exemplo, José William Vicentini, que é um geógrafo. A palavra geopolítica não é simples assim. Ela pode passar por respeito e as disputas de poder no espaço mundial. E com o poder, como o nome mesmo já deixa claro, né, que implica na dominação de Estado ou não. O Estado pode ter poder ou não sobre um outro território. O poder geopolítico. A gente tem aqui uma noção, só para vocês terem o que seria isso. Eu coloquei aqui, por exemplo, um porta-aviões. Esse porta-aviões custa cerca de 4,5 bilhões de dólares. Mas os Estados Unidos é o país que investe por ano uma média de 700 bilhões de dólares em armamento bélico, quer dizer, arma. E por que ele quer isso? Porque o poder dele vai para o poder de ações voltadas para armamentar, né? Colocar armas no seu próprio território. Com a arma que ele tem, o que ele pode fazer? Ele pode ir atacar um outro território. Ele pode desestabilizar as fronteiras, que a gente chama, né, fronteiras visíveis e invisíveis. Então, olha só a guerra do Iraque. Se você nunca ouviu falar, a guerra do Iraque, por exemplo, foi uma com o George W. Bush no poder. Ele alegava que aquele país, por exemplo, continha arma de destruição em massa. Quer dizer isso? Nenhum país mais, meninos, pode consumir, construir, comercializar arma de destruição em massa sem autorização dos Estados Unidos ou da ONU. E aí ele alegava que, por exemplo, o Iraque estava fazendo esse tipo de ação. Ele foi lá e invadiu. Armamento bélico poderoso, com um porta-aviões desse aí, ó, rapidinho tomou a frente do país e todas as riquezas que nele possui, petróleo, riquezas minerais, né, e por aí vai. Então vamos lá, geopolítica é identificar o poder, pode ser cultural, político, econômico, entender como se dá a disputa de poder, que eu já te dei um exemplo, por exemplo, que é Ian, identificar qual país é a grande potência mundial. Qual tem sido a grande potência mundial? Principalmente agora quem está do lado dos norte-americanos. E quais normalmente são esses conflitos? Busca reivindicação nacionalista, né? Contestação de fronteira. Tem gente que fala assim, não, esse espaço aqui é meu, por que você está invadindo? É um problema geopolítico. Instabilidade política, quando um governo não consegue manter as relações diplomáticas. Vamos colocar outro exemplo. Vocês têm ouvido falar aí que a Venezuela tem sérios problemas, né, governamentais. Então, instabilidade, disputa de áreas de influência, religião, que também tem, infelizmente, sido outro problema sério na área geopolítica,
diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos. Então, bélico é o que? Armamento. Tem país que não pode estar comercializando. O último atentado ao Irã, por exemplo, um coronel lá, ele morreu, eles falaram porque ele estava praticamente, né, usando armamento bélico, entre aspas, para tentar atingir os Estados Unidos, tá? Então, aqui nós temos de um lado o capitalismo, outro o socialismo. Vou pegar algumas coisas importantes. Pluralismo político, PSDB, PT, PMDB são plurais, são vários partidos políticos. No sistema aqui que nós estamos vendo, da igualdade, vamos dizer assim, é só um. E aqui nós temos uma economia que o mercado controla, entre aspas, e aqui quem controla é o Estado. Tá bom? Na pós-Guerra Fria, durante a Guerra Fria, desculpa, antes da Guerra Fria, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos de um lado aqui, ó, os países do eixo e aqui os países aliados, tá? Quem saiu vencedor? Esses aqui, ó, com a ajuda da União Soviética. O AJP, eles não eram aliados? Sim, eles eram aliados. Só que aí agora eles foram para uma outra ordem mundial, que a gente chama, né, de ordem geopolítica, certo? Agora eles viraram inimigos durante a guerra. Surgem, então, algumas alianças. Nós temos a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Atlântico, ó. Todos os países fazem parte do Atlântico. Depois você pega o mapinha e dá uma olhadinha aí. Ele tem atuação de apoio da OTAN, principalmente financeiro, tá? Por que ele foi criado? Para defender a ameaça da Rússia, União Soviética. E aí, diante dessa situação, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Foi criada em 1995, desculpa, 1945, com 194 membros, na Conferência de São Francisco, em Nova York. Esse símbolo aqui é o símbolo da ONU, tá? E o que ela faz? Ela estabelece a paz entre os povos, ou ela tenta, pelo menos, tá? Todos os organismos da ONU, existe um principal, chamado Conselho de Segurança. Tem como ter Terceira Guerra Mundial? Não. Não tem. Por quê? Porque esse Conselho de Segurança lá dentro é um órgão dentro da ONU, além da, né, Assembleia Geral, né, secretariado, Corte Internacional de Justiça. O que eu estou falando é tudo lá dentro da ONU, é um órgão lá dentro, olha lá as cadeiras, lá, o pessoal sentado, ó, tentando resolver problemas. Mas existe esses países aqui são os principais, ó, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esses 5 países são chamados membros permanentes. E tem outros 10, né, que não são permanentes. O Brasil faz de tudo para entrar nesse rol aqui. Então, toda vez que tiver um conflito, esses países vão sentar para tentar resolver o problema, tá? Temos, né, hoje também o grupo do G7, que é as 7 maiores economias do mundo. E aí nós temos aqui eles representados, ó, né, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França. Essas são as maiores economias do mundo, mas o G8, que é o 8º país, seria a Rússia. Isso é poder geopolítico, tá vendo? É poder de domínio. E o G20 são as 20 maiores economias do mundo, que entram, por exemplo, a Austrália, o Brasil está dentre elas, a Índia, a Espanha. Por que ela foi criada? Para tentar amenizar principalmente crises, como, por exemplo, uma crise de 2008, 2009, que foi uma crise imobiliária. Aí já não tem nada a ver com pandemia, tá? É imobiliária, ou seja, os mercados não suportaram a falta de credibilidade e dinheiro e estouraram. Aí estourou, consequentemente, os problemas na economia, tá? E os BRICS, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também é um novo modelo, né, de desenvolvimento de geopolítico para mostrar que tem força. Esse bloco ele é mais voltado principalmente para as questões agrícolas, chamado também de celeiros agrícolas, tá bom? Aqui fica a nossa aulinha para você ter uma noção do que é geopolítica. Fica com Deus. Caso você, né, esteja em casa, se cuide. Caso você não tenha como ficar em casa, use máscara e sempre esteja passando o álcool, tá bom? Um abraço.